No mundo moderno, ficar irritado e perder a paciência tem sido cada dia mais fácil. O que fazer para evitar que isso se torne um problema? Olha, as saídas são muitas, mas tem gente que prefere resolver o problema da maneira mais rápida, tomando remédios. E isso, quase sempre, é a pior escolha. Brigar por um espaço no trânsito, arrumar um bom emprego, ter namorado, boa aparência, o corpo dos sonhos e, claro, estar sempre feliz. Antes a gente tinha a busca pela felicidade. Hoje a gente tem a obrigação de ser feliz. Lidar com a cobrança de conseguir isso tudo não é a tarefa fácil. Muitas vezes a busca da felicidade a qualquer custo pode provocar um sentimento contrário, um sentimento de frustração. Pressão que em muitos casos pode transformar a frustração em tristeza. E o que fazer quando isso acontece? Ser solitário. Passear, fazer compra, viajar e namorar muito. Você não pode se entregar, né? Tristeza é algo que está guardado dentro e que quando você solta para fora aí fica mais tranquilo. Fábia é comerciante. Sempre tentou se adequar às exigências da vida moderna. E acabou pagando um preço alto demais. Ficou com depressão. Era um horror, eu me sentia uma almofada, né? Eu queria ficar sentada no sofá, sem fazer nada, sem falar com ninguém, sem sair, sem tomar banho, sem me trocar. Ela enfrentou 2 crises severas. A última aconteceu em 2004, depois que se submeteu a uma cirurgia de redução do estômago. Cuidar do físico não preencheu o vazio que sentia. A tristeza continuava ali. Muita gente falava que era frescura, porque afinal você tem tudo, você tem uma boa casa, você tem família, você tem amigos, não te falta nada, então isso é falta de roupa para lavar, é tempo livre demais. Foi assim que Fábia descobriu que a tristeza profunda e persistente é uma doença. A depressão não é somente a tristeza, ela vem acompanhada com um conjunto de outras alterações bem características, alteração de sono, acordar no meio da madrugada, tomado por pensamentos negativos, geralmente perda de peso, perda de apetite, perda de energia, como se a pilha estivesse fraca. Pelo menos 10% dos homens e 25% das mulheres brasileiras têm sintomas de depressão e precisariam tomar doses regulares de remédios antidepressivos. E olha, está enganado quem pensa que essa é uma doença de rico. Falta de comida, doença em família, dificuldade para comprar remédio. Os pobres são os que sofrem mais com violência. Então você tem mais depressão entre os mais pobres. Os antidepressivos foram desenvolvidos nos Estados Unidos na década de 50. Eles eram eficientes no combate à depressão, mas causavam muitos efeitos colaterais. Por isso, só eram indicados em casos graves. No final dos anos 80, essa história começou a mudar. Surgiram drogas mais modernas e os efeitos colaterais diminuíram. Era o que faltava para que esses medicamentos se tornassem os campeões de venda em todo o mundo e começassem a ser chamados de pílulas da felicidade. No Brasil, em 2007, foram comercializados mais de 24 milhões de comprimidos de antidepressivos. Um mercado que nos últimos 3 anos cresceu mais de 18%. Os antidepressivos atuam diretamente no cérebro, em áreas do sistema nervoso ligadas ao controle do humor. O uso frequente desse tipo de medicamento provoca uma espécie de amortecimento da dor. Aí a pessoa tem uma sensação artificial de bem-estar. Muitos chegam até mim e falam assim, você não vai me dar um remédio? Eu falo, não, aqui a gente vai trabalhar a questão do seu ser. Aqui a gente vai cuidar da sua alma, né? E não vai te dar um remédio para que você se sinta melhor, né? Porque eles também têm essa necessidade de resolver de imediato. A banalização do uso dos antidepressivos foi tema do filme Geração Prozac. Olha, se for indicar terapia,
Nem perca tempo. Vai me dar alguma coisa, doutora? Não. O diretor levou para as telas o conflito de uma jovem que via no remédio a única forma de se livrar de todos os problemas. Tenho as coisas que eu faço! Lizzie, está tudo bem, tudo bem. Adriana, que trabalha com moda, admite: não consegue se imaginar sem a ajuda do medicamento. A gente vive num mundo muito cinza, né? E o ser humano é muito complicado. Então, você tá aqui e tem alguém te dando uma apunhalada ali. Então, para você não mandar ele para aquele lugar todo feliz, você fala: "Oh, tudo bem, legal". É melhor assim, entendeu? Você acha que o remédio te dá isso? Dá porque você engole. Sente-se diferente, não é? É claro que me sinto diferente. Estou sob efeito de remédio, era essa a intenção? Essa era a intenção. Há 3 anos, durante uma crise familiar, Adriana ganhou de uma amiga os remédios à base de fluoxetina. A fluoxetina é o princípio ativo de boa parte dos remédios para depressão e ansiedade. E aí eu experimentei mesmo, assim, ali sem médico, 10, 15 dias. Aí eu falei, bom, os primeiros 10, 15 dias são horríveis. São horríveis porque você fica completamente... até o povo te dá um soco, você tá... né? É um pouco assim. Meio apática. Não, completamente... explodiu. Entendeu? Por um lado, não é bom. Depois de alguns meses, ela procurou uma endocrinologista. Reclamou da ansiedade e das dificuldades para dormir. Saiu do consultório com uma receita prescrevendo mais antidepressivos. Eu continuo tomando. Mas você prefere não sofrer tanto? Eu prefiro não sofrer tanto. Você acha que não tem necessidade? Porque daí eu começo a ficar nervosa, fico ansiosa, aí engorda, aí eu fico mais estressada ainda, porque aí engorda mesmo, porque você come tudo. Mas é possível lidar com os problemas sem a ajuda de remédios? O Domingo Espetacular reuniu um grupo de pessoas para falar sobre o assunto. Vocês acham que está tendo uma banalização do uso de remédios para ficar feliz, tipo pílula da felicidade? Eu acho que se a gente só usar o antidepressivo, a gente está corrigindo o filme lá na tela e não no rolo. Eu acho que você pode ficar feliz por um tempo, mas depois eu acho que aquele sintoma volta e acho que é um rebote maior ainda, porque tem uma frustração. Eu acho que é a escolha de cada um. Se a pessoa acha que o remédio é a solução, tudo bem, é a escolha dele. Se acha que a terapia, tudo bem. Já no meu caso, eu gosto de escrever, entendeu? Eu escrevo bastante, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as pessoas que estão na nossa volta. A gente não pode simplesmente jogar isso para um remédio e achar que tá tudo bem. E pedir ajuda mesmo, assim, diz, olha, não tô bem, tô triste, você pode conversar comigo, tem que pedir. Sem dúvida, mas para pedir ajuda a gente tem que abandonar essa ideia de que é feio não estar bem. Você é fraco se você tá triste. Exato, você é fraco, você fracassou porque não conseguiu ser feliz em todas as áreas, em todos os momentos. Eu já busquei muito a felicidade, assim, eu não me dei muito bem, assim, então agora eu prefiro viver a vida do jeito. Mas o que você quer? Como é que era pra você buscar a felicidade? Então, eu tinha 16, 15 anos, assim, eu precisava ter um namorado, eu precisava ter um serviço, eu precisava ir bem na escola, eu precisava de muitas coisas. E aí eu comecei a tomar antidepressivos, essas coisas, recomendados pelos médicos. Entendeu? Eu acho que não foi legal. Agora eu tô muito mais feliz, não preciso de antidepressivo, tenho o que eu quero e corro atrás. Uma coisa é certa, os antidepressivos são importantes aliados para o tratamento de pacientes que sofrem de ansiedade, fobias e depressão. Mas jamais devem ser usados sem orientação médica. Eu acho que a primeira coisa é, em um determinado momento, você aceitar que você está triste. E você deixar rolar a tristeza e com os pensamentos que ela vem durante um tempo razoável para você refletir sua vida. Passado esse tempo razoável, que você mesmo vai se determinar, 4 dias, 7 dias, 15 dias, chega, está bom e vida normal. Adriana já tentou se livrar do medicamento várias vezes. Tem aquele tempo que você dá uma parada. A última parada que eu dei foi por opção mesmo, porque eu estava com a minha mãe hospitalizada, estava muito ruim. E eu falei, não, eu tenho que passar por isso desta forma e não, né? Tá. E voltei agora, tem 15 dias a tomar, mas eu fiquei 6 meses sem o medicamento. E por que você voltou? Voltei por quê? Porque eu já estava começando a querer degolar de novo as pessoas.
Débora, é difícil dizer isso, mas o sofrimento e a tristeza são saudáveis? Assim como a alegria e a tristeza é um sinal de saúde. Porque você, quando sai dessa tristeza, você sai mais forte, mais apto a viver. Fábia pretende seguir esse caminho. Para isso, procurou a ajuda de um psicólogo. Já fez uma descoberta importante. Eu acho que você tem que sentir dor, eu acho que você tem que sentir tristeza, eu acho que você tem que entrar num processo de luto por uma perda de alguém, de um relacionamento, de um trabalho. Isso faz parte, para você ter as grandes alegrias quando você conquista.